Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que vocês chegaram até aqui. O Senhor está muito feliz comigo, com você, com cada um de nós nessa noite, porque nós deslocamos do nosso conforto para estar aqui, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Amém? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Se não, ou se sim, cumprimente outro irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: você é bem-vindo. Diga para ela: você é bem-vinda. O Senhor está neste lugar. E eu tenho certeza que você vai receber do Senhor nessa noite, porque nós estamos aqui para buscar verdadeiramente o Senhor Jesus para as nossas vidas, em espírito e em verdade. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Aleluias. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 só até o 11. Mas eu gostaria que o irmão, quando chegar na sua casa, desse uma prioridade nessa palavra de 1 Pedro, que é uma benção. A palavra do Senhor relata mais ou menos assim: o fim de todas as coisas está perto. Seja prudente, estejam alegres para poder orar. Parabéns, irmãos. Eu não pedi vocês para ficarem em pé, mas pela reverência ao nosso Deus, se nós lermos e ficarmos de pé, eu tenho certeza que você que pode ficar de pé, que fique, e nós vamos juntos orar a palavra, ler a palavra do Senhor neste momento. Então tá, versículo 8: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. 9: hospedem uns aos outros sem reclamar. Versículo 10: sejam bons administradores nos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. E para fechar, o versículo 11 diz assim: quem pregará a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém? Que o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluias, que todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Pai. Meu irmão, o que Deus quer nos mostrar aqui, que nós cristãos temos que ter esse segmento do capítulo 4, ou melhor, do capítulo 4 de 1 Pedro, do versículo 7 a seguir. As nossas boas performances, as nossas boas atitudes, os nossos bons conceitos, para que nós possamos juntos vivermos em união, amando, respeitando a cada um, porque o dom que Deus me dá, às vezes não é o mesmo dom que você tem. Porque às vezes eu não nasci para pregar, mas eu nasci para ofertar.
dizimar. Esse é um dom. O dom de às vezes limpar a igreja e às vezes pregar, como nós temos aqui vários irmãos, pastores, diáconos e outros que estão aqui pregando cada vez mais e nos levando ao reino dos céus com as pregações. E eu gostaria que você, irmão, nesta noite se posicionasse diante do Senhor para receber o que o louvor tem para ministrar à igreja, pelo pregador que logo mais vai vir aqui subir e ministrar a palavra, para que nós possamos receber do amor de Deus sobre os nossos corações e não sermos mais as mesmas pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus abra o coração de cada um de vocês e que a igreja agora possa estender a mão para o louvor, onde esse louvor, tenho certeza, vai ministrar um louvor abençoado, onde a igreja vai receber e nós vamos ter uma bênção diferente neste lugar. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, aqui nós estamos unidos, juntos, ó Pai, para que nós possamos juntos receber a presença do Espírito Santo em nossos corações. Mas seria impossível se nós subirmos aqui e não ter a presença verdadeira do Espírito Santo em nossos corações, para que nós possamos ministrar à igreja o poder dele sobre cada um, e que essa noite as bênçãos do Senhor seja sobre a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Salva o Senhor com suas palmas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade,
de coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só queremos a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é
Meus irmãos, a paz do Senhor. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida das crianças, pela vida dos professores. Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite mais uma vez. Obrigado, Deus, pela vida de cada criança, Pai, que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Pai, que eles possam ali, Deus, aprender mais do Senhor, Deus. Que essas crianças, Pai, possam ser instruídas na Tua palavra, e que o Senhor abençoe e dê sabedoria para cada professor, para que eles possam, meu Deus, aprender do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Livro de Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Livro de Mateus, a partir do verso de número 1, diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vá-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, o Senhor é bom. Nós queremos bendizer o teu nome mais uma vez nesta noite. Nós queremos, ó Pai, glorificar o Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, já disponível sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja que aqui está reunida. Obrigado, ó Pai, pelos louvores que aqui já foram entoados ao Senhor. E obrigado, ó Deus, pela tua palavra que aqui foi lida. E que nesta noite, ó Pai, o Senhor me dá a revelação da mesma. E que a tua igreja, meu Deus, possa sair daqui instruída, ó Pai, porque o teu Espírito irá se manifestar no nosso meio. Se preciso for, Deus, começa a remover em corações. Começa, meu Deus, a tirar todo entulho. Vai tirando todo empecilho, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que queira impedir a tua semente que será lançada agora de germinar. E eu te faço ainda, Pai, um último pedido.
que ninguém cruze aquela porta nesta noite, dizendo que não ouviu o Senhor falar. Por isso, Deus, me dá graça mais uma vez, para ministrar a Tua palavra, é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus, amém. E você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero pregar nesta noite aqui por alguns minutos, debaixo do seguinte tema: cheio e com fome. Quando nós lemos o contexto do capítulo de número 4 do livro de Mateus, nós lemos o capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que João Batista naqueles dias, ele vai aparecer no deserto da Judeia, e ele aparece batizando. A Bíblia diz que agora ele começa a batizar, e a vinda de João Batista, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que é para endireitar o caminho, ou seja, preparar o caminho para alguém que viria depois. João, ele começa a batizar ali no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele vai batizando, e de repente vai aparecer diante dele agora alguém que ele mesmo diz que ele não seria digno de desatar a sandália dos pés. Aparece diante agora de João Batista para poder ser batizado Jesus Cristo. Jesus, ele aparece no cenário, e a Bíblia vai dizer que quando ele entra no Jordão, a Bíblia vai dizer que o Jordão se abre, ou melhor dizendo, que o céu se abre. Só que a Bíblia, ela não vai dizer que o céu se fechou depois, porque o deserto que Jesus iria passar, ou seja, o deserto que Jesus iria enfrentar, não teria o poder de fechar aquilo que Deus abriu. Jesus, ele é batizado no Jordão, e a Bíblia vai dizer que quando ele é batizado, vem uma pomba sobre ele, em forma do Espírito, e ouve-se uma voz do céu. A voz agora, ela quebra o silêncio do deserto, dizendo: olha, este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Percebemos que é no Jordão que o céu se abre, mas é no deserto que Satanás cai. Satanás cai, mas porém Satanás, ele não desiste. Satanás, mesmo derrotado, ele nunca vai desistir, e ele agora se levanta contra a pessoa de Jesus Cristo. E o primeiro questionamento do diabo sobre a pessoa de Jesus é em relação à sua filiação, ou seja, de quem Jesus era filho. Versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Veja que o diabo aqui, ele procura colocar um ponto de interrogação sobre em quem de fato Jesus era. Só que observe-se, minutos antes, capítulo de número 3, Jesus, ele acabara de ouvir da boca de Deus, o próprio Senhor olhando para ele, dizendo: ó, este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Então, meu querido, não tenha dúvida do quanto a sua filiação. Se alguém querer trazer dúvidas sobre a tua vida, tenha certeza de uma coisa: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai, porque Ele mesmo já decretou sobre a minha vida. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? O problema é que muitas das vezes nós não recebemos, ainda não tem se cumprido as promessas que Deus fez sobre a minha e a tua vida. É porque nós ainda continuamos dando ouvido para quem não ouviu aquilo que você ouviu de Deus, quem não ouviu as promessas que o Senhor te fez. Ele vai olhar para você e vai dizer: olha, os teus sonhos são grandes demais. Alguém que não ouviu a promessa que Deus te fez vai olhar para você e vai dizer: olha, para que esse negócio de querer ser empresário, para que esse negócio de querer ser médico, estudar, você não tem dinheiro para pagar uma faculdade.
O grande problema nosso é que nós continuamos ouvindo e dando ouvido para quem não ouviu aquilo que nós ouvimos do Senhor. Quando nós olhamos para a humanidade hoje decadente, e nós sabemos que no início Deus ele fala com Adão. Deus dá uma ordem para Adão dizendo: olha Adão, eu vou te colocar num paraíso. E aqui dentro do paraíso Adão tudo é seu. Mas tem uma coisa, Adão, tem uma árvore aqui, essa árvore é minha. Nela, Adão, você não toca, porque essa árvore ela pertence a mim. Só que Adão, ele prefere dar ouvido para quem não ouviu aquilo que Deus falou. Então Eva vai chegar diante de Adão e falar: olha Adão, aquela árvore é muito bonita. Para que Deus quer aquela árvore para ele? Aquela árvore está ali há tanto tempo, aquele fruto, até hoje Deus não comeu. Vamos comer, é nossa aquela fruta. Então Adão ele vai dar ouvido para Eva, e você sabe o desfecho da história. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber um Deus que faz uma promessa para um homem até então chamado Abrão. E a promessa que Deus traz sobre a vida de Abrão é de que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abrão é alguém que está beirando seus 100 anos de idade. Abrão já está velho. Só que Deus faz essa promessa. Só que agora entra Sarai na história, que não ouviu aquilo que Deus falou, e começa a querer dar uma mão para Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque o Deus que prometeu na tua vida, Ele se responsabiliza em cumprir tudo o que Ele falou. Agora Sarai vai olhar para ela, e detalhe, Sarai é alguém que é estéril. Só que Sarai tem uma brilhante ideia. Olha para sua serva, uma jovem, imagino eu, irmão Braz, uma jovem bonita, e vai chegar diante de Abrão e fazer uma proposta: Abrão, se deita com a minha serva e tenha filho através dela. Eu imagino que Abrão olha para Sarai, olha para Agar e disse: olha Sarai, eu vou fazer esse sacrifício por você. Nós sabemos o desfecho da história. Vai ser gerado alguém chamado Ismael. E toda essa guerra que nós vemos lá em Israel é justamente pela desobediência desse homem. Então, alguém dá ouvido para quem não ouviu aquilo que você ouviu de Deus, com certeza não vai funcionar as coisas. Então percebemos que Jesus, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que ele é conduzido por Jesus ao deserto para ser o que? Tentado pelo Espírito. O que o versículo está nos ensinando aqui nesta noite? Olha, o jejum e a oração, ele não nos livra do deserto, mas detalhe, ele nos prepara para passar por ele. Jesus, ele não orou e nem jejuou para poder ir para o deserto, mas Jesus orou e jejuou se caso o deserto viesse. Só que nós, como seres humanos, nós fazemos totalmente o contrário. Nós esperamos o deserto chegar para depois então nós nos prepararmos. E nós precisamos entender que a nossa oração, ela não deve ser recurso que se busca depois de uma tragédia. A oração, ela deve ser recurso que se pratica antes do desastre acontecer. Só que por nós agimos dessa forma, nós estamos sempre correndo atrás do diabo. Como assim, pregador? É que nós deixamos para fechar a porta depois que o diabo entra. Nós deixamos para fechar a porta depois que nós perdemos tudo. E nós precisamos entender que
correr atrás do prejuízo é mais difícil. Talvez reconquistar é pior do que você conquistar algo novo, porque quando eu estou em busca daquilo que eu perdi, eu vou ter que fazer o mesmo caminho, eu vou ter que repassar, eu vou ter que vencer todos os obstáculos que um dia eu venci. Então percebe-se que correr atrás é muito mais doloroso, mas o problema é que nós fazemos isso. Sabe quando que nós tiramos um tempo para poder orar pelo nosso casamento? É quando o divórcio está batendo na nossa porta. Sabe quando que nós tiramos um tempo para orar pela vida das nossas filhas? É quando nós perdemos elas para a prostituição. Sabe quando que eu oro pela vida do meu filho? Você ora para a vida dos seus filhos? É quando nós perdemos eles para as drogas, para a bebida, para o mundo do crime. Nós precisamos antecipar o inimigo, para que quando ele chegar diante de você, diante da tua casa, da tua família, vai ter um Deus que se levanta do trono e vai dizer: aí não, Satanás, aí tem um pai que ora, aí tem uma mãe que ora, aí tem uma igreja que clama, aí tem uma igreja que paga o preço, aí Satanás não tem para você. Então nós percebemos então que nós às vezes fazemos as coisas tarde demais. A Bíblia ainda continua dizendo no versículo de número 1, ela vai dizer que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando eu olho para o texto, em momento nenhum eu vou ver Jesus questionar a decisão do Espírito, porque quem é conduzido pelo Espírito, ele não vai para onde ele quer. Quem é conduzido pelo Espírito, ele vai para onde o Espírito leva. E por que Jesus ele não questiona? É porque o que vai trazer conforto para Jesus não é o fato dele estar indo para o deserto. O que traz conforto para Jesus é nas mãos de quem ele está, é quem está o conduzindo. E conduzir vai dizer de alguém que conhece o caminho. Jesus ele está sendo conduzido ao deserto pelo Espírito. Então o que vai confortar isso é ele. Olha, eu estou indo para o deserto, de fato é verdade, mas olha nas mãos de quem eu estou. Eu estou indo, mas aquele que me tem nas mãos, ele é responsável em suprir as minhas necessidades, enquanto no deserto eu permaneço, enquanto em suas mãos eu estou. Quando nós lemos o versículo de número 1, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, nós percebemos aqui no versículo de número 1, parte B, vai dizer: olha, e ele é levado ao deserto com um propósito, de ser tentado pelo diabo. Nós precisamos entender que a tentação, ela não é pecado. Nós não podemos confundir tentação com provação, porque a tentação, ela vem para te derrubar, mas a provação, ela vem para te fortalecer. Porque se eu digo que a tentação é pecado, eu vou dizer que Jesus pecou, porque a palavra vai dizer que ele foi tentado por 40 dias. Então, meu querido, se você tem sido tentado, mas você não tem resistido, ou melhor, você tem resistido à tentação, não se preocupe, você não está em pecado. Às vezes nós confundimos as coisas. Enquanto a tentação vem para te derrubar, a provação vem para te fortalecer. Então muitas das vezes nós precisamos entender que as provações de Deus é para nos dar estrutura, é para poder nos dar, sabedoria, nos ensinar, nos instruir para os desertos que nós muitas das vezes iremos adentrar. Só que talvez a pergunta que vai gritar aqui nessa noite é: o porquê que eu fracasso na maioria dos desertos que eu adentro? É porque nós adentramos nos desertos por conta própria. Nós adentramos no deserto porque nós escolhemos ir. Só que Jesus, meu irmão, ele não é responsável pelos desertos que você entra.
Ele não é responsável pelos desertos que você busca. E os desertos que nós buscamos, Ele não tem ensinamento nenhum para nós. Os desertos que nós buscamos, Ele tem apenas sofrimento. E Deus jamais vai se responsabilizar pelos caminhos tortuosos que muitas das vezes nós buscamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem intervido na maioria dos desertos que nós temos entrado, até por conta própria. Prova disso é que se Ele não intervém, a maioria de nós teríamos morrido nele. Então Jesus, Ele está nos mostrando nesta noite que o deserto que Ele te colocar, que Ele te conduzir, pode ter certeza que Ele vai, te sustentar ali dentro. Jesus, Ele é levado ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo, não para mostrar. Jesus, ele é conduzido não para mostrar para Deus quem Jesus era, porque Jesus de fato não tinha dúvida de quem Jesus era. Só que Jesus quer mostrar para mim e para você, como seres humanos, que quando nós estamos dispostos a ser obedientes a Deus, nós somos capazes de vencer o diabo em qualquer lugar que nós estamos. O problema nosso é que às vezes nós falamos: olha, sabe por que eu caí? É porque eu não estava dentro da igreja. Sabe por que eu não resisti ao pecado? É porque não tinha nenhum irmão do meu lado, não tinha um pastor para poder orar comigo. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Adão. Ele enfrenta o tentador lá no paraíso e Adão cai. Jesus, ele vai enfrentar o diabo lá no deserto, lá no campo dele, vai vencer. Sendo assim, o que nós podemos entender? Que não é o lugar que vai me fazer vencedor, mas sim é o quanto eu estou disposto a obedecer. Como eu disse, o diabo, ele nunca desiste. Se não der certo de um jeito, meu querido, ele vai voltar. Se não der certo da forma que ele intentou, ele vai criar caminhos alternativos. Ele viu que agora, na condição de filho, não dava certo. Agora o diabo, ele muda, o nível de tentação. Ele olha e fala assim: olha, como filho, não tem como, mas agora eu vou tentar ele no quê? No nível de obediência. É como que se Satanás dissesse para o próprio Jesus: olha, eu sei quem você é, eu sei que você é filho, mas o que eu quero saber agora é o que você vai fazer na sua condição de filho. O que você vai fazer sendo filho diante das suas necessidades? Já que você é filho, eu quero ver o que você vai fazer com o teu poder de filho. Da mesma forma, o diabo, ele sabe do seu status de filho, ele sabe do poder que você tem como filho de Deus. E talvez a pergunta dele para algum de nós aqui nesta noite seja esta: você não é crente? E aí, vai continuar nessa situação? Você não é crente? Ainda vai continuar desse jeito? Você não é crente? Não está com fome? Transforme essas pedras em pães. Agora, o que vai determinar nossa resposta diante dessa pergunta é a fome que nós sentimos. Porque responder ela, Sidney Júnior, de barriga cheia é fácil. Quando transformar pedras em pães, não tem nenhuma atração. Agora eu quero ver responder essa pergunta de barriga vazia, diante de um inimigo que sabe o prato que você gosta de comer. Antes de você abrir a boca, antes da tua necessidade, ele já chega com o prato pronto. E o diabo sabe o que você tem comido. O diabo sabe o que tem te sustentado às vezes. O diabo sabe do que você tem se alimentado. E todas as vezes que nós fraquejamos, ele já chega com o prato pronto. Ele já chega, ele conhece o nosso apetite. Ele sabe o que a gente quer comer. E o diabo, ele sempre tem trabalhado dessa forma aqui. Ele vai chegar com o prato.
A tentação que o inimigo ele está se referindo aqui agora é usar o poder de Deus em benefício próprio, é usar o dom que Deus te deu de pregar em troca do dinheiro, é usar o dom que Deus te deu de pregar, de profetizar, de revelar, tudo em troca do dinheiro. É isso que o diabo está dizendo para Jesus aqui. O que o diabo mais quer, meu irmão, é colocar dúvida no nosso coração. É dizer para mim e para você, ó, agora, o que eu faço com a minha autoridade de filho? O que você vai fazer com ela? Você vai ficar aí diante das suas necessidades, ou você vai suprir a sua fome? Qual que será a nossa decisão? Será que agora, diante da minha necessidade, que é fome, e que para mim agora é prioridade, o que eu prefiro? Eu prefiro deixar o poder que eu tenho de filho, sendo obediente a Deus, ou talvez ouvir a voz da minha carne que grita pedindo pão? Essa é a diferença da tentação de Adão para Jesus, porque Jesus, mesmo diante das suas necessidades, Jesus ele preferiu ser obediente à palavra. Agora Adão não. Então o que eu aprendo? Nós não podemos colocar as nossas necessidades acima da palavra de Deus, porque quem almeja transformar pedras em pães, ele deixa de crer que Deus sempre dá o pão e nunca a pedra. Satanás, ele sempre vai adaptar a tentação à nossa necessidade. Todos nós temos um ponto fraco, e o diabo sabe muito melhor do que eu e você qual é o teu ponto fraco. E pode ter certeza, meu irmão, é aí que o diabo vai investir na tua vida, é aí que ele vai pegar pesado. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele está no deserto, ele está sendo tentado por 40 dias. Jesus foi tentado no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que no 14º dia ele tem fome. Só que o diabo não chega com a comida no primeiro dia, porque Jesus não estava com fome. Mas no 14º Jesus está debilitado, Jesus está com fome. Então se eu olho para a proposta do diabo para Jesus, a proposta ela é boa, aliás ela é ótima. Imagina você, irmã Lázara, 2 dias sem comer, alguém te dá um pão, alguém te dá um pastel lá do Xalana. Ótimo, não é? O problema não está na condição, melhor dizendo, o problema não está na proposta, o problema está na condição. Qual é a condição que alguém te oferece alguma coisa? É para te afastar da palavra? Se te tirar da palavra, se te tirar do propósito, meu querido, por melhor que seja a proposta, não aceita. Por melhor que seja a proposta, recuse. Só que quando eu olho para a Bíblia, o interessante é que o diabo, ele vai usar a própria Bíblia, a própria palavra para tentar Jesus. Ele vai usar a própria palavra para tentar a própria palavra, para ferir o próprio Jesus. Ele usa a palavra. Só que eu preciso entender uma coisa, meu querido, que a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. A palavra de Deus na minha boca, fora do propósito de Deus, não é a palavra, é a palavra do Júlio. Então ele usa a própria palavra aqui. Então quando eu olho, eu vou perceber que a ferramenta que Satanás está usando é uma ferramenta boa, porque é a palavra de Deus, eu estou tratando da palavra. Só que nós precisamos entender que a palavra, mesmo ela sendo boa, ela está sendo usada com o objetivo errado. Ela também tem, sabe, ela vai ter também, muitas das vezes, uma forma de ferir, de matar as pessoas. Então a palavra de Deus, usada de forma errada, ela também vai ferir. A palavra de Deus, usada de forma errada, ela é um veneno na panela. Porque você que está aqui hoje como igreja, você veio aqui alimentar daquilo que tem sido ministrado aqui. Você veio aqui se alimentar daquilo que nós, como pregadores da palavra, alguém que vem aqui que louva, estão passando para a igreja. Então o problema não está em quem come, o problema está em quem dá o alimento.
Então a palavra ela é boa, tanto é que o próprio Jesus, ele também vai usar a Bíblia, porque quando o diabo está falando, está escrito, mas vai ter um Jesus que vai dizer no céu, também está escrito. Então é um Deus que conhece a palavra, e por Jesus conhecer a palavra, ele não vai permitir o diabo dar a última palavra. Nós não podemos permitir o diabo dar a última palavra na nossa vida. Versículo de número 10, o Senhor vai dizer para o diabo: olha, vai-te Satanás, arreda-te de mim. Tiago 4:7, a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos pois a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir, meu irmão, não é você. Quem tem que fugir não somos nós. Quem tem que fugir ainda é o diabo, que tem que fugir diante da autoridade que tem na palavra de Deus. Caminho para concluir agora. Melhor do que o lugar que você está é saber quem de fato te conduziu para lá. Talvez Deus ele até permite que nós frequentemos alguns ambientes para revelar que nem sempre quem me conduziu para esse ambiente tem o poder de me sustentar lá. Porque uma coisa, meu irmão, é você chegar, outra coisa é você permanecer. E só permanece no lugar que Deus leva é quando o próprio Deus, ele o conduz. O problema então não é aonde você chega, é quem te leva. Olhamos para o texto aqui, nós iremos perceber que a Bíblia vai dizer que o diabo leva Jesus e o conduz para um pináculo, e o pináculo está falando de um lugar alto. Então percebe-se que nem todos que estão em lugares altos, nem todos que estão em lugar de destaque, nem todos que chegaram estão prosperando e que as coisas estão dando certo, de fato tem o aval de Deus. Ele é conduzido. Só que o interessante é que ao mesmo tempo que o diabo conduz Jesus até um lugar alto, coloca ele no lugar de destaque, o próprio diabo agora vai fazer um convite. Verso de número 6, ele vai dizer: olha, lança-te daqui abaixo. Está num lugar alto, e o convite do diabo é: lança-te daqui abaixo. Porque tem muita gente que de repente está te conduzindo para lugares altos, mas é para poder assistir a tua queda de camarote. E eu preciso entender uma coisa: estar num lugar de destaque nunca vai provar quem eu sou, porque os lugares de destaque, ele tem muito mais poder de revelar de mim, enquanto quem está no deserto, ele tem o poder de revelar de Deus. Então, meu querido, como saber que o lugar que eu estou foi Deus que me colocou? É fácil, porque o diabo leva Jesus para um pináculo, para um lugar alto, e manda ele olhar para baixo. O diabo te coloca no alto e te manda você olhar para baixo. Agora Deus não. Deus pode até te levar para baixo, mas Ele vai te fazer olhar para cima. É por isso que Jesus, Ele permite José sendo jogado dentro de uma cisterna. É porque de dentro da cisterna, a única visão que José tem é para cima, e é lá de cima, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que o Redentor se levanta em nosso favor, é de lá que Ele vem. Deus, Ele jamais, meu querido, vai nos deixar desamparados. Versículo de número 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Presta atenção. Então o diabo está no singular. O diabo era apenas um diabo. Só que quando eu olho para a palavra, ela vai dizer que os anjos estão no plural. Então maior é aquele que estão conosco. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: olha, o teu deserto está chegando ao fim, o teu deserto está terminando. Quem sabe Deus está dizendo: é tempo de Deus para você hoje, é tempo de Deus na tua vida. Quem sabe os anjos enviados por Deus estão do teu lado e gritando: aguenta só mais um pouquinho, espera um pouquinho, não desiste, não para,
reage, não desiste, porque eu estou chegando com o pão que você precisa, eu estou chegando com o socorro, eu estou chegando diante de você. A Bíblia vai dizer que os anjos chegaram e o serviram. Quem sabe Deus está dizendo: aguenta, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque tem socorro de Deus chegando para você. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Está chegando o fim, o deserto, meu querido. Foram tempos de dores, foram tempos de aflições, foram. É doloroso alguém te aconselhar não estando no deserto que você está enfrentando. É muito fácil ser profeta na vida de pessoas que estão passando talvez pelo vale da sombra da morte. É muito fácil. Só que para passar pelo deserto, meu querido, tem dois fundamentos que são essenciais na nossa vida. Primeiro, está cheio. Segundo, está com fome, que é o título da mensagem: cheio e com fome. Para atravessar deserto eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Mas só que eu preciso estar com fome, porque quem está no deserto e está farto, está comendo pedra, e quem dá pedra é o diabo. Então se eu estou no deserto eu preciso ter fome de Deus. Não é fome de qualquer comida, é fome da palavra do Senhor, é fome dessa palavra. Sabe por que os teus desertos têm sido frustrados? Você tem caído neles. É porque você tem se alimentado das pedras que o diabo tem te oferecido. Diante das primeiras dores, diante das primeiras dificuldades, o diabo chega com o prato, aí você já aceita. Então eu preciso entender que não dá. Espera pelo pão que Deus já tem guardado para você. Versículo de número 11 novamente. E o diabo se retirou, e eis que veio os anjos e o serviram. Tem anjo do Senhor disponível para te servir. Comece a adorar o nome dele. Quando eu olho para o versículo de número 9, eu vou perceber que Satanás, ele está pagando muito caro para ter a adoração de Jesus. Ele vai dizer para Jesus: olha, todo esse reino, todas essas coisas eu te dou, se prostrado me adorar.
O diabo está querendo aquilo que é exclusivo de Deus, que é a tua adoração. Ele está pagando para ser adorado. Mas nesta noite eu estou diante de uma igreja que adora um Deus por gratidão, que adora um Deus porque é grato pelo que Ele fez. Então, meu querido, comece a adorar a esse Deus. Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, eu glorifico o teu nome. Eu exalto o Senhor nesta noite mais uma vez, ó Pai, diante dessa palavra que aqui foi ministrada. Deus, eu tenho certeza que aqui há pessoas entre nós, ó Pai, que têm atravessado o deserto, ou que ainda estão nele, ó Pai, mas que nessa noite, ó Pai, eles possam ser fortalecidos. Pai, que nessa noite, ó Pai, eles não venham aceitar os manjares que o diabo oferece, mas que eles esperam no Senhor, porque nós estamos diante de um Deus que nunca tarda, que nunca falha. E eu sei, Pai, que no momento certo o Senhor vai chegar, os teus anjos vão vir e vão servir a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Pai. É a minha oração nesta noite, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Amém, irmãos? A paz do Senhor, boa noite. Irmãos, essa palavra do pastor Júlio aqui para nós é bênção de Deus para as nossas vidas. Se o pão ainda não chegou para você, se o pão ainda não chegou para mim, nós vamos ficar igual aquela mulher, nós vamos ser os cachorrinhos que comem a migalha, porque a migalha que vem do céu é melhor, irmãos, do que tudo aquilo que o inimigo pode oferecer para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, feche seus olhos. Soberano e querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nessa noite, ó Pai, nós quebramos, ó Pai, toda maldição, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tenta, Pai, colocar contra as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, abençoa todos os casamentos, todos os filhos, ó Pai, e nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração a direção a ser seguida, meu Pai, as decisões, ó Deus, a ser tomadas. Pai, pessoas, ó Pai, que têm colocado projetos, propósitos, ó Pai, diante do Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, dar a direção segundo ao coração e a necessidade, ó Pai, de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai, por esse culto, pelos louvores, pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, que escolheu estar aqui nessa noite. Vai repreendendo, ó Deus, toda depressão, toda ansiedade, toda frustração que caia por terra, toda palavra de maldição, toda inveja, Senhor. E nós cremos que o Senhor está quebrando, ó Pai, todos os laços. Nós cremos, Deus, nessa noite que está sendo despedaçado todo o jugo. Paizinho querido, em nome de Jesus, fala, meu Deus, ao coração dos Teus filhos. Continua ministrando, ó Pai, ao coração de cada um, porque essa palavra, meu Deus, vem diretamente do Senhor, do Teu trono, ó Pai, para as nossas vidas. Porque quantos de nós que estamos aqui nessa noite, ó Pai, passando por um deserto, ó Deus, mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre manda alguém, ó Pai, para segurar nas nossas mãos, nos dar força, orar por nós, interceder por nós. Pai, fala conosco, ó Deus, neste louvor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, igreja? Tem alguém que entrou aqui nessa noite, que está distante dos caminhos do Senhor, que quer reconciliar com Jesus? Vem até a frente, eu quero orar pela sua vida. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: Deus fala comigo, e o Espírito Santo está bradando no seu coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Vem até a frente, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Se tiver alguém, eu sei que talvez, irmãos, a vergonha bate, porque todas as vezes que eu falo aqui, eu tenho certeza que Deus está bradando no coração de pessoas que muitas das vezes ficam com vergonha. Mas se você não queira vir até a frente, você pode levantar a sua mão onde você está. Vai um obreiro abençoado orar por você aí, porque Jesus nunca vira as costas para você. Ele sabe a sua luta, a sua dificuldade, Ele sabe o que você tem vivido. Talvez você pense assim: não, mas como eu vou entregar a minha vida para Jesus? Eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda faço coisas erradas. Jesus está te convidando, irmãos. Ele te convida da maneira que você está. O papel da transformação da sua vida é o Espírito Santo. Lá no fundo tem um jovem para Jesus lá, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer uma oração? Tem mais alguém que precisa, que sente que necessita de oração? Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração aflito e está necessitando de oração. Levante a sua mão, vai chegar alguém, vai orar por você. Fica a sua mão levantada. Aleluia, nós vamos orar pela sua vida. Você que está precisando de oração pelo seu casamento, tenha vergonha, o casal está aí, levanta a mão, vamos orar por você. Vamos orar pela sua casa, pelos seus filhos. Aleluias, vamos interceder. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Não perca a oportunidade, porque eu sei que Deus é um Deus de milagre, é um Deus que faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Você que nos visita pela primeira vez também, levanta a sua mão e nós vamos orar pela sua vida. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós vamos orar por vocês. Levanta bem alto, senão a gente não consegue ver vocês, tá? Nós vamos estar orando pela sua vida. Aleluia, fica com a mão levantada aí no fundo aí, que vai chegar um casal de gente para orar pela vida de vocês. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida daquele jovem, meu Pai, que nessa noite, ó Deus, está diante de Ti com o seu coração aberto, meu Deus, voltando, aceitando os seus caminhos, ó Pai. Ajuda ele, fortalece ele, Pai. Nós oramos também, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui, Pai, passando luta no seu casamento, pessoas que estão passando luta na sua finança, pessoas que não estão conseguindo orar, pessoas que não estão conseguindo, ó Deus, meditar na Tua palavra. Meu Deus, eu oro, ó Pai, por esse pai, por essa mãe, ó Deus, que tem os filhos, ó Pai, que estão distantes da Tua casa. Meu Deus, alcança esse coração, Seu Deus, em quebranta, Pai. Faça boa
sua obra, meu Deus, na vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que aonde nós não chegamos, o Senhor chega, meu Deus, através do teu Espírito Santo. Faça, meu Deus, a boa obra, Senhor Deus, sobre a vida de cada um. Visita, meu Deus, os nossos irmãos que não conseguiram vir aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, trabalha, meu Deus, no coração de cada um. Meu Deus, vai repreendendo, ó Pai, toda enfermidade, toda ansiedade, toda depressão. Meu Deus, em nome de Jesus, que vai caindo por terra. Meu Deus, eu libero palavra de vida, palavra de salvação. Muito obrigado, Deus, por cada visitante, Senhor. Que eles se sintam amados, acolhidos, ó Pai, no nosso meio. Meu Deus, que eles tenham liberdade de estar aqui nessa igreja. Que eles se sintam amados, ó Pai, é o que eu te peço, meu Deus. E entrego, ó Pai, cada um dos teus filhos, ó Pai, nas tuas mãos, em o nome de Jesus, amém. Quem pode dar uma salva de palmas, um glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, oh Espírito Santo. Irmãos, muitas pessoas não vieram nessa noite. Eu quero que você, como um profeta de Deus, coloque a mão numa cadeira que está do seu lado vazia aí. A gente colocou 30 cadeiras a mais aqui na igreja. E eu quero que você ore, para que Deus já vá de encontro à pessoa que vai sentar nessa cadeira aí. Porque Deus já tem uma pessoa preparada para cada cadeira aqui dessa igreja. Às vezes você olha e fala: nossa, quantas cadeiras a mais hoje? É porque a gente aumentou aqui na igreja 30 cadeiras. E em nome de Jesus nós vamos aumentar mais 30 para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, por estes locais que estão aqui, meu Deus, vazio, cada cadeira, Senhor. E nós profetizamos nessa noite que o Senhor vai, meu Pai, nos dar sabedoria, estratégia. O teu Espírito vai trabalhar ao nosso favor, para que no próximo culto, ó Deus, essas cadeiras estejam cheias, meu Pai, de pessoas que necessitam de ouvir a tua palavra. Aqueles irmãos, ó Pai, que não puderam estar aqui nessa noite, que eles se sintam incomodados, ó Pai, e no próximo culto eles vão estar aqui, porque nós cremos, ó Pai, no trabalhar, no mover e no agir do Senhor. Derrama do teu poder, derrama da tua graça. Que todo espírito maligno, ó Pai, que tem impedido as pessoas de chegar aqui na igreja, que toda palavra de maldição caia por terra. Meu Deus, em nome de Jesus nós cremos e profetizamos, ó Pai, um crescimento dessa obra, mas um crescimento saudável, um crescimento, ó Deus, aonde as pessoas vão ter mudança, transformação de vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você também que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, os nossos irmãos vão estar ministrando um louvor, e você é livre para poder adorar a Deus e cultuar com o seu dízimo e com a sua oferta. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que dizimaram, ofertaram e contribuíram, e aquelas pessoas, ó Deus, que nessa noite não conseguiram, que da mesma maneira, Pai, o Senhor abençoe, o Senhor, meu Deus, inunde o celeiro de cada um dos teus filhos, ó Pai, trazendo a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada um. É o que eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, foi tirado o dízimo, foi tirada a oferta. Se tiver alguém no nosso meio que esteja necessitado de uma ajuda, uma água, uma luz, uma cesta básica, um remédio, por favor, após o culto, nos procure, para podermos lhe ajudar como a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Terça-feira,
Às 19h30 nós vamos estar aqui com um culto de ensino. Eu convido a todos, tem sido uma bênção, irmãos, uma bênção de Deus. Quarta-feira, nosso culto, de jovens, que tem sido uma bênção. Quinta-feira a gente tem culto lá na estância. Sexta-feira o nosso culto aqui. Sábado é a vigília das mulheres, Vai começar às 21h e vai até às 3h da manhã. Todas as mulheres estão convidadas. As mulheres a partir de 10 anos de idade, tá, irmãos? Nós vamos vir alguns homens ficar aqui lá na portaria tomando conta para vocês poderem estar cultuando ao nosso Deus, e vai ser uma bênção. E eu quero aqui também agradecer, eu vou usar alguns nomes aqui. Pastor Petrúcio, a pastora Ítala, quero usar aqui a Jéssica, quero usar aqui a pastora Ana Maria também, e todas as equipes, todas as pessoas que fazem parte do grupo de jovens, adolescentes e crianças aqui da igreja. Irmãos, um trabalho fantástico que está sendo feito aqui. Nós estamos vendo Deus trabalhar no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens, E eu peço a vocês, orem por essas equipes. Pessoas que estão, às vezes, deixando os seus afazeres para poder cuidar dos seus filhos, para dar o melhor para os seus filhos. E o mínimo que nós podemos fazer é orar por essas pessoas. Deus, eu apresento aqui, meu Pai, diante de Ti, cada equipe, ó Deus, de criança, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres. Meu Deus, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida deles, ó Pai, bênçãos sem medidas. Que o Senhor possa fazer por cada um deles, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Porque sabemos que foi o Senhor que levantou cada pessoa, meu Pai, para trabalhar em todas as áreas aqui da igreja. Obrigado pela equipe de louvor, por cada irmão, por cada irmã que tem dedicado, ó Pai, o seu tempo a essa obra. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, é um Deus fiel, é um Deus justo. O Senhor vê tudo que nós estamos vivendo, ó Pai. Abençoa e derrama, meu Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que eu peço ao Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e que a consolação e que o Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio. E todos nós dizemos: amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Não saia da igreja sem dar a paz do Senhor para o seu irmão. Que tenha uma semana abençoada. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo